Boa noite. Olá. Boa noite, galera. Boa noite, professor. Opa. Tudo bem? Show de bola. Bom, que bacana ter você aqui. Que bom. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre uma síndrome. Não é uma doença, é uma condição que acontece frequentemente em pessoas que têm Alzheimer. A gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco. Bom, oficialmente, boa noite a todos, boa noite a todas. Espero que vocês estejam bem. Boa noite. A galera colocando aqui o boa noite, boa noite. Ouvindo agora ele? Por favor. Não sei se o seu. Mas não sei se estiver dando um eco. Você vai saber. Oi, turma, velho. Vou ter uma aulinha, tá? Bebê. Mas foi no professor, não nas pessoas. Ainda, ao invés de assistir os professores, ela tá assistindo as idosas que ela vai cuidar. Vitória, fala, chama minha mãe aqui. Por quê? Graça. Quem tiver com o áudio ligado, por favor, desliga o som. Não, o professor já acabou. Olá, olá. Boa noite, galera. Olá, pessoal chegando. Por favor, nome completo e a unidade que você estuda. Coloque aqui no chat do Zoom, por gentileza. Nome completo, mais a unidade que você estuda, por favor. Bom, para aqueles que ainda não me conhecem, prazer, meu nome é Wellington Lucas, também conhecido como Professor Lucas. Mais essa galera aqui é animada. A gente tem encontro marcado toda terça-feira às 17h40, ok? Então, todas as terças-feiras, das 17h40 até por volta das 19 horas, a gente tem um encontro marcado. Esse encontro recebe o nome de Workshop de Cuidador, ok? E é aqui que a gente aborda alguns assuntos, principalmente, não só, mas principalmente, voltados para a esfera do cuidador. Onde é que o cuidador vai atuar? Então, a gente pega alguns desses assuntos e aí a gente vai conversando, tá bom? Hoje é a nossa aula 42, então já foram 41 aulas, graças a Deus. A gente está na aula 42 e hoje a gente vai conversar sobre síndrome do pôr do sol, ou síndrome do entardecer, ou síndrome do sol poente, síndrome do crepúsculo, tem tantos nomes, mas significam exatamente a mesma coisa, ok? A gente vai chamar a aula de síndrome do pôr do sol, ou síndrome do entardecer, mas entendam que significam exatamente a mesma coisa, ok? Que é uma condição onde alguns pacientes costumam ficar mais irritados, mais agitados, mais confusos, principalmente no finalzinho do dia, ali no entardecer. Por isso que a gente chama essa síndrome de síndrome do entardecer, tá bom? Você vai entender o porquê que isso acontece, existe uma justificativa, tem uma causa, tem porquê, e é justamente sobre esse porquê que a gente vai discutir hoje, perfeito? É importante para a gente conversar. Bom, semana passada, a gente falou sobre burnout. Burnout nada mais é do que uma condição onde uma pessoa, por causa do trabalho, começa a ter um cansaço, uma fadiga excessiva, ok? Toda vez que isso acontece, e aí essa fadiga é tão pesada, essa carga é tão excessiva, por causa do trabalho, que essa pessoa começa a ter vários e vários e vários problemas. Todos resultados de um ambiente lá no trabalho dela, tá bom? Então, é diferente de depressão, como a gente falou, é diferente de ansiedade, diferente de estresse, não, chama burnout, porque é uma condição de uma exaustão, assim, incomparável. A pessoa fica, de fato, fica destruída, detonada, por conta de coisas que acontecem no trabalho, preocupações, normalmente, responsabilidade e cobranças excessivas. Essas são as justificativas, normalmente, que fazem com que essas pessoas desenvolvam a síndrome de burnout. Ok? Mas a gente falou, a gente gravou
Inclusive, a aula já está posta, foi colocada lá no YouTube, no nosso canal. Tá uma playlist só das nossas aulas do workshop de cuidador. A playlist está atualizada. Eu, inclusive, atualizei semana passada, então todas as aulas gravadas estão lá, ok? Bom, quanto à aula de hoje, quando a gente trouxe esse assunto para a roda, né, para ser discutido, para ser conversado com vocês, a ideia era mostrar uma pequena fração, um momento que é muito importante e que muitas vezes acontece e a gente não sabe a justificativa. Caramba, por que será que todos os... Não todos, a gente vai ver que é um quinto dos pacientes com Alzheimer e outras demências, lógico, a gente vai falar um pouco mais de Alzheimer, mas por que um quinto das pessoas que têm Alzheimer, principalmente na fase intermediária, quando chega no finalzinho do dia, fica agitado? Fica falando que quer voltar para casa, fica irritado, tem uma mudança comportamental, fica alucinado, por que será? E aí, como isso acontece em muitas casas, né, em muitos lares, com muitos cuidadores e muitos idosos e familiares, a gente quis trazer para vocês, porque é uma questão que pode ajudar você bastante. Pode nos ajudar, né, no plural. Certo? Como de costume, eu passo um vídeo para... A intenção aqui é trazer um lado mais descontraído para você ver. Tá? Então, deixa eu compartilhar com você. É o ator professor. Eu gostei do... É ele mesmo. Só que hoje o homem tá barbudo. Eu vi, tá Você diferente viu, né? hoje. Ele tá mais idoso, tá mais galã, olha lá. Hoje ele tá barbudão. Tá parecendo o Wendel Carvalho. Tá barbudão, barbudão. Bom, vamos ver qual foi a situação retratada aqui nesse vídeo, para que aí, então, a gente comece a conversar, a falar, a discutir um pouquinho sobre esse assunto. Vamos lá. Esse é o idoso, ok? E vamos ver qual que é a realidade. Presta atenção no que está escrito. Olha, o idoso está dormindo tranquilamente. Vamos lá. Silêncio, por favor. Reparem. Percebam. Vejam a luz. Ó, aqui está claro. O que isso simboliza? O horário que o idoso está dormindo. De repente, começa a escurecer. Então, presta atenção na mudança comportamental. Tem que ver com a aula de hoje. Vamos lá. Ó, vejam a mudança da luz. Isso foi estratégico. Ó, o idoso está dormindo tranquilamente quando, no fim do dia, no entardecer... Ou seja, o cara estava dormindo tranquilamente, aí foi ficando escuro, despertou. Viu o olhão que ele abriu? Ó. Ai, até o barbudão olhudo. Por que né? Qual que foi a ideia, né, que a gente quis trazer para o vídeo? Isso é muito comum. Então, no entardecer mesmo. Por isso, síndrome do pôr do sol, síndrome do sol poente, síndrome do crepúsculo, síndrome do entardecer. Por quê, gente? É nesse horário, no finalzinho do dia, que esses pacientes começam a ficar mais agitados. Começam a andar mais, a falar mais, a ver as coisas, né? Ter alucinação, delírio e tudo mais. Então, esse é o assunto da aula de hoje. E aí, você já deve pensar, né? Bom, às vezes, se você não tiver estratégias para lidar com esse paciente, muitas vezes isso aqui pode ser uma situação chata para o cuidador, para a família, porque todo dia, né, o sol vai se pôr todo dia. Então, todo dia nesse horário vai ficar uma situação chata.
muitas vezes difícil de lidar. Então, como eu falei, o idoso pode, a pessoa, né, normalmente uma pessoa idosa e tem Alzheimer. Então, por isso que eu vou falar o idoso, mas entendam como paciente, certo? Então, muitas vezes o idoso, aqui que é o que você cuida, fica agitado, fica nervoso, tem uma mudança comportamental, ofende você, xinga, enfim. E aí a gente vai entender o porquê, mas isso pode ser um problema para o cuidador, muitas vezes, se não souber encontrar estratégias. A gente vai, obviamente, né, trazer algumas ideias para vocês, algumas formas estratégicas de lidar com essa plateia. Então, professor, como é que eu diminuo isso? A gente vai falar no decorrer da aula. Mas, para isso, você tem que saber o que é essa síndrome, por que ela acontece, quais são os sintomas que normalmente se apresentam em pacientes que têm a síndrome. Você precisa saber ainda quais são os fatores agravantes, ou seja, o que acelera, o que faz o paciente ficar mais ainda agitado. Por que ele tem isso? É isso que a gente vai conversar na aula de hoje, tá bom? Bom, vamos lá. Então, por favor, quem ainda não colocou, por gentileza, coloque o seu nome completo e a unidade que você estuda aqui no chat do Zoom, por gentileza. Bom, vamos lá. Opa, acho que tem alguém com o áudio ligado. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Desculpa, professor, só eu, vou desligar. Imagina, fica tranquilo. Aí, obrigado. Obrigadão. Bom, gente, a síndrome do pôr do sol, eu gostaria de dizer para vocês que não é uma doença, ok? Não é uma doença. É simplesmente um conjunto de sintomas. Então, são vários sintomas que se somam e aí a gente tem uma condição. E justamente essa condição a gente chama de síndrome do pôr do sol, ou síndrome do crepúsculo, do entardecer, como eu já falei os outros sinônimos aí, certo? Então não é uma doença, é um conjunto, é um grupo de alterações que podem acontecer, e normalmente acontecem, no entardecer, no finalzinho do dia, ou, em alguns casos, quando você tem a falta de luminosidade. A gente vai entender que a luz natural, a luz do dia, tem um papel fundamental aqui. Vamos depois da aula você vai entender. Bom, então é isso. Não é uma doença, é só um conjunto de alterações ou de sintomas que o paciente apresenta no entardecer, no finalzinho do dia, 5, 5h30, 6, 6h30, por aí. Beleza? Bom, a ideia aqui é que quando o sol começa a se pôr, essa é a ideia, tá? Os estímulos visuais diminuem. Faz sentido? Então, quando a gente acorda, está escuro. Ou, quer dizer, depende do horário que você acorda, né? Dependendo, se acordar às 5 da manhã, vai estar escurinho. E aí o dia vai ficando mais claro. Claro. De repente o sol chega lá em cima, fica, né, meio-dia, por aí, 1, 2 da tarde, 3. E aí ele começa a querer se pôr. E aí, faz sendo o efeito contrário. O dia estava bem claro e começa a escurecer. Acontece a redução da luminosidade, a redução da luz natural, porque o sol está se pondo. O sol está indo embora para que a noite chegue. E aí, nesse momento, quando o sol está indo, o paciente começa a ficar confuso. Tem uma causa. O que biologicamente falando, a ideia é o seguinte: esse entardecer, esse momento em que o dia está claro e começa a ficar escuro, causa uma confusão no relógio interno do paciente, o relógio biológico. E aí esses pacientes, principalmente os que têm demência, né, ficam o quê? Confusos, porque eles não sabem se é dia ou se é noite. Caramba, parece que era dia, parece que é noite. Que rolo que é esse? É dia, é noite? E aí, como eu falei para vocês, né, principalmente em pacientes que têm Alzheimer, que têm demência, já não estão, vou usar um termo que acho que vocês vão entender, já não está com a cabeça muito boa, né? A cabeça está ruim, ou seja, eles não conseguem discernir, separar o que é real, o que não é.
o entendimento deles do ambiente e da realidade já está comprometido por causa da doença. O Alzheimer já comprometeu várias partes do cérebro da pessoa, e esse comprometimento fez o quê? Fez com que ela ficasse confusa, inclusive confusa quanto à luz do dia. Será que é dia? Será que é noite? Enfim, então, essa alteração no relógio interno, no relógio biológico, faz essas pessoas apresentarem alguns sintomas. Professor, quais sintomas são esses? A gente vai falar sobre vários no decorrer da aula. Eu vou começar a falar alguns aqui para você. Vejam só. Imagine aí, vamos fazer o contrário agora? Você é um cuidador, uma cuidadora, e eu vou começar a listar os sintomas do seu paciente. Fica imaginando, tá? Fica imaginando aí. Então, de repente, deu, sei lá, 5h30, 6 horas, o seu paciente começa a apresentar mudanças bruscas de humor. O que é uma mudança brusca? É uma mudança, a gente chama de abrupta, uma mudança de repente, da hora para outra. Então, estava feliz, estava tranquilo, estava alegre, sorrindo, interagindo comigo, de repente ficou nervoso, confuso, começou a querer andar para a casa toda, começou a me xingar, começou a me ofender, a dizer que está vendo coisas, começou a conversar com a mãe dele, só que a mãe dele já morreu há 70 anos. E ele disse que está vendo a mamãe e está conversando com ela. Percebem a confusão mental? O que mais? Ansiedade. Nesse momento do dia, esses pacientes, por exemplo, com Alzheimer, ou que tenham outras demências, geralmente alegam que querem voltar para casa. Quero ir para casa. Me leva para casa. Cadê minha casa? Eu não estou na minha casa. Cadê minha casa? E aí começam, repetidas vezes, mencionar a frase o quê? Quero ir para casa. Por quê, gente? A confusão. Ficam confusos. Essa redução da luminosidade altera o relógio interno, como eu falei para vocês, relógio biológico, e essa alteração do relógio perturba, digamos assim, né? Confunde o paciente. E aí ficam ansiosos, muitas vezes. Ficam tristes, muitas vezes também. A tristeza é bastante frequente nesse período do dia para pacientes que têm Alzheimer. E aí, deixa eu fazer só uma observação. Normalmente, pacientes com Alzheimer ou com demências, né? Vou falar especificamente do Alzheimer. Pacientes com Alzheimer, lembra que a doença é dividida em 3 fases? Fase leve, fase intermediária, fase grave. Alguns dividem essa fase grave em grave e terminal. Mas vamos considerar só 3 classificações: leve, intermediária e grave. Geralmente, essa síndrome do entardecer aparece em pacientes que estão na fase intermediária. Ok? Fase intermediária. É uma característica, alguns estudos já mostraram isso para a gente. É só um detalhe aí para você, mais uma observação. O que mais? Além da tristeza, também se apresentam inquietos. Olha, você tenta, né, colocá-lo ou colocá-la sentadinho, sentadinha, sei lá, no sofá, na poltrona, na cama, sei lá, não querem. Ficam inquietos, para lá, para cá, para lá, para cá. Da sala para o quarto, do quarto para a sala, para a varanda, para o banheiro, inquietos. Quicando, né? Pingando. Indo de um cômodo para o outro, andando. Não param, ficam inquietos. O que mais? Aumento de energia. Entenda o aumento de energia por quê? Para que essa pessoa fique andando para lá e para cá, precisa ter energia. Então, a energia aqui é nesse sentido, tá? É no sentido de ter energia para poder ficar deambulando, andando para lá e para cá inquietos. O que mais? Há um nítido aumento da confusão. Ficam mais confusos ainda. Pacientes com Alzheimer são confusos, né? Muitas vezes, e na maioria delas, mas a confusão nesse momento do dia fica mais intensificada ainda. O que mais? Alucinações, então, veem coisas.
vem a mamãe, o papai, vem, sei lá, uma alma penada, um bicho, enfim, vem, ficam alucinados, sentem cheiro, sentem gostos, ouvem vozes, alucinados. O que mais? Agitação, ficam agitados, desorientados. Onde é que eu estou? Lembra que eu falei da história, quero voltar para casa? Quero voltar para casa. Cadê minha casa? Cadê minha mãe? Chama a mamãe, chama o papai. E aí, não tem mais, né? Mamãe nem papai. Já tem 85 anos, por exemplo. Não tem papai e mamãe mais. Ou dificilmente, né? Não é regra, porque o meu avô, que é avô da minha esposa, né? Mas eu chamo de meu avô. O avô tem 85 e a mãe dele tem 106. Então, não necessariamente pessoas com 85 não têm mãe, não é isso que eu quero dizer, mas nesse caso aqui, dessa simulação que a gente está fazendo, vamos considerar que não tem, tá bom? Então não tem mais mamãe. Por que ele está querendo ir para a casa da mamãe? Não tem mais, tá bom? O que mais? Receios e temores. Ficam com medo. Ficam assombrados, né? Parece que tem um bicho ali, que tem um monstro. É quando olham para você, muitas vezes você vai querer acalmá-los, né? Amenizar a situação. Imagina, isso é chato, né? Você vai querer acalmar, fala, não, tá tudo bem, olha. E aí ficam com medo de você, por exemplo. Por quê? Todos esses sintomas que eu listei, tudo isso por conta da redução da luminosidade. A luz vai diminuindo, o relógio interno fica confuso, e aí o paciente começa a apresentar todos esses problemas, tá bom? Bom, aí, alguns estudos mostraram que aproximadamente 30% das pessoas com Alzheimer apresentam a síndrome do pôr do sol. Outros colocam que 1/5 apresentam essa síndrome. O que isso significa, professor, na prática? Vamos lá. Vamos considerar 10 idosos com Alzheimer. Eu ia fazer um número maior, mas vamos com 10. 1/5. Quanto que é 1/5 de 10? 10 dividido por 5. 20. Certo? Desculpa, 10 por 5, desculpa, 2, né? Perdão. 2. Se for de fato 1/5, a cada 10 idosos com Alzheimer, 2 apresentarão essa síndrome. Se for 30%, 3. Então, a cada 10 idosos com Alzheimer, 3 apresentam a síndrome do pôr do sol. Que número forte, né? Muita coisa. Ô, louco, é muita coisa. Muitos. Ah, não. 2 só é pouco. Mas e se a gente colocar para 1.000? Se for para 1.000, são 300 idosos com a síndrome do pôr do sol. Entenderam a justificativa da aula? Não é algo simples. Você tem muita chance de, óbvio, se você lidar com idosos, principalmente com demência e Alzheimer, por exemplo, você tem chance de lidar com pacientes assim. Não é o fim do mundo. Eu vou passar uma série de dicas para você, tá? Não é o fim do mundo, tem como a gente lidar com isso. Fiquem tranquilos. Mas é só para mostrar para você o peso que essa síndrome tem e, entre aspas, o risco que ela apresenta, né? Vamos lá. Estatística, né? Eu já falei bastante disso. E aí, eu gostaria só de fazer uma observação. Muitas vezes, até mesmo a gente que é lúcido, né? Que tem a memória preservada, de certa forma, atenção, concentração, raciocínio lógico e tudo mais, muitas vezes a gente acaba se confundindo, acaba tendo algum tipo de prejuízo, ter algum problema de memória à noite. Então, os estímulos no período noturno, muitas vezes, até mesmo na gente que não tem nenhum problema como Alzheimer, né, nenhuma doença como Alzheimer, a gente fica confuso. Imaginem isso em uma pessoa que tem Alzheimer, que a doença já causa essa confusão naturalmente. Imaginem o que a redução da luminosidade pode fazer uma pessoa com Alzheimer. Bom, vamos lá. E aí, mais uma observação. Em alguns casos, esse comportamento vai embora rápido, ok? Então, não necessariamente
essa agitação, essa confusão, essa ansiedade, essa desorientação vai ficar por muito tempo. Não necessariamente. Em alguns casos, isso diminui. Em outros, não. Em outros, essa situação perdura. Tá certo? Muitas vezes, o paciente acaba invertendo o ciclo de sono. Olha que coisa louca. Vou repetir. Você tem, muitas vezes, essa síndrome vai embora rápido. Logo, logo, o paciente volta ao normal, e aí volta, né, não fica tão confuso, não fica tão agitado e tudo mais. Em outros casos, não. Perdura. Professor, o que é perdurar? O que significa perdurar? Perdurar significa permanecer. Então, em alguns casos, esses sintomas, né? Lembra? A síndrome não é uma doença, é um conjunto de sintomas. Em alguns casos, esses sintomas permanecem. Professor, permanece por quanto tempo? 1 hora? 2 horas? Não. Em alguns casos, a pessoa inverte. Que coisa louca. Ela inverte o ciclo. O que significa? Fica acordada à noite e dorme de dia. Fica sonolenta o dia todo. Porque ficou desperta a noite toda, agitada, indo para lá e para cá, gastando energia, confusa, desorientada, cansada, ansiosa, triste. A noite todinha, por conta dessa confusão do relógio biológico interno, causado pela diminuição da luminosidade. Claro, isso é bem mais difícil, né? Mas acontece. Professor, caramba, parece que não é algo tão simples assim, né? Assim, pode ser um pouco louco isso, né? De fato, às vezes, pode nos assustar, mas eu vou dar umas dicas aqui que vai te ajudar bastante. O que mais? Existem alguns fatores, assim como em quase todas as síndromes, né, doenças e situações relacionadas à nossa saúde, existem alguns fatores que a gente chama de fatores agravantes. O que é isso? O que é algo que agrava? É algo que piora. É um gatilho. Algo que desencadeia. Então, os fatores agravantes são elementos ou coisas, condições que aceleram essa síndrome, que permitem, que estimulam essa síndrome do pôr do sol. Vamos ver quais são esses fatores? É importante você saber, né? Vamos lá. Fatores agravantes. Fadiga. O idoso está muito cansado. Está fadigado. Extremamente exausto. Ou idosa, sei lá, né? A pessoa... Vou colocar o idoso, mas pode ser idosa também, por que não? Pessoa que tem Alzheimer, que é o nosso paciente fictício da aula. O nosso paciente fictício é um idoso com Alzheimer, tá? Então, o idoso ou idosa com Alzheimer ou pode estar muito cansado, mas muito mesmo, a ponto de se considerar fadiga. E aí, essa fadiga, esse excesso de cansaço, pode fazer ele ficar confuso quando chegar à noite. A noite chega, fica confuso por conta da luminosidade, da redução da luminosidade, e aí ele pode apresentar esses sintomas que eu falei. Principalmente, a causa principal talvez aqui, iluminação baixa. Esse fator aqui agravante talvez seja o principal. Obviamente, faz sentido, né? O sol vai embora, a luz natural se vai também. Então, a diminuição da luz natural, ou a iluminação baixa, a luminosidade baixa, insatisfatória, no ambiente onde o idoso está, pode um fator agravante seríssimo. O que mais? Sombras aumentadas. Por quê? Porque normalmente você só vai ter sombra onde o quê? Onde não tem tanta luz. Faz sentido? Faz sentido, né? Normalmente é assim. Então, o que eu falo aqui, sombras aumentadas, o excesso de sombras, podem confundir também e desencadear essa síndrome do pôr do sol. E, obviamente, as sombras ficam aumentadas quando? Quando a gente está se aproximando, né, da noite. Então, no entardecer. O que mais? Essa confusão no relógio interno, por conta dessa diminuição da luminosidade, também é um fator de risco. O que mais? Dificuldade em separar o que é verdade e o que não é. O paciente está confuso.
Não sabe o que é dia e o que é noite. Não sabe o que é, muitas vezes, né, gente? Lógico, muitas vezes. Não sabe o que é sol, o que é lua. Quando o sol vai, quando a lua vem. Por que que o sol tem que ir? Por que que a lua tem que chegar? Que o sol significa dia, que a noite significa noite. Não sabem. Não conseguem separar, discernir, tá bom? E aí, mais uma observação, eu faço algumas durante a aula, essa é mais uma. Muitas vezes, vejam aí, muitas vezes um fator agravante para pessoas que apresentam essa síndrome é uma infecção presente. Uma infecção, por exemplo, a infecção urinária, que é bastante recorrente, né, em idosos. Ok? Então, muito recorrente, ou seja, acontece em muitas casas, né, com muitos idosos, e uma infecção urinária, por si só, já causa alucinação. Lembra que a gente fala bastante, né? Uma própria infecção urinária, ela sozinha já causa confusão mental, alucinação, muitas vezes. Aí você imagina, uma infecção urinária que está descontrolada, que ninguém cuidou, ninguém foi ver o que é, ninguém levou o idoso ou a idosa no médico. Não bastasse essa infecção, ainda tem também a diminuição da luminosidade do dia, porque o sol está indo embora. Somam esses dois fatores, tem mais chance da síndrome aparecer. O que mais? E aí, a gente vai falar um pouquinho agora, eu vou chamar de tratamento, mas entendam que, quando eu chamo de tratamento, eu quero, na verdade, dizer que é uma estratégia, ok? É uma forma de prevenção, certo? Meu paciente, a dona Helena, tem Alzheimer, fase intermediária, tem 92 anos. Como é que eu consigo, professor, de alguma forma, melhorar isso? A primeira coisa que você tem que melhorar, se possível, o que está no seu alcance, é permitir, colocar mais luzes na sala, no quarto, sei lá, no corredor, no ambiente onde essa pessoa com Alzheimer se encontra. Faz sentido? Se o paciente fica confuso, né? Fica alucinado, enfim, se ele fica confuso, desorientado, quando a luz vai embora, ele não vai ficar tão confuso se a luz não for embora. Professor, eu não posso parar o sol. É verdade, a gente não pode parar o sol, mas a gente consegue produzir artificialmente luz. Eu consigo ir no material de construção, no mercado, sei lá, enfim, consigo comprar uma luz mais potente. Quando eu compro uma luz mais potente, eu ilumino melhor o ambiente onde o meu paciente se encontra. Aí pode ser o quarto, né? O quarto e a sala, o quarto, a sala e o banheiro, o quarto, a sala e o corredor, enfim, os locais, os cômodos onde o meu paciente se encontra, onde ele fica, né? Nesse período, no finalzinho da tarde, para ir depois ir para o quarto, nesses cômodos eu posso aumentar as luzes. E aí, tá aí uma dica. Eu não vou acender essas luzes só à noite. Não. Porque se eu acender só à noite, a luz natural já vai ter ido embora, o paciente já vai ter ficado confuso. O que eu faço? Quando eu vejo que o sol vai começar a se pôr, eu já acendo as luzes. Porque como ele está confuso, e eu falei, ele não sabe fazer o discernimento entre o que é dia e o que é noite, a luz vai se manter. Para ele, para o paciente com Alzheimer, por exemplo, não vai ter diferença quanto à luminosidade, tá? A luz vai ser a mesma. Se luz natural ou artificial, lógico, né, gente? Se a luz for boa, tem que iluminar bem. Tem que iluminar bem. Então, se a luz for boa, para ele não vai fazer diferença. Não vai ter essa confusão no relógio biológico interno, e aí ele não vai ficar tão desorientado. Então, ele vai ficar mais orientado, vai ficar menos confuso, provavelmente mais tranquilo e mais interativo. Então, essa é uma medida muito, muito utilizada, inclusive foi estudada por muitos pesquisadores, né? E aí eles chamam isso de fototerapia, tá bom? Isso, inclusive, é até utilizada como uma forma de tratamento para pessoas com Alzheimer. Fototerapia, ou seja, como se fosse uma terapia da luz, né? A gente vai colocar luzes para o paciente não ficar confuso e não se perder. Não, ele vai achar que está sempre iluminado
não vai ficar tão agressivo, tão transtornado e por aí vai. Tá certo? A ideia é o quê? Vamos combater, vamos lutar, digamos assim, né? Com essa síndrome, colocando o quê? Muita luz. Ok? Essa é a ideia. Professor, só colocar luz, beleza. Isso aí é tranquilo, então. Só vou colocar luz e aí minha vida está resolvida. Não, tem mais algumas coisas que você tem que fazer. Vamos lá. Mais dicas. Manter uma rotina previsível para dormir. Acordar, fazer refeições e até mesmo atividades. O que isso significa? Tudo bem? O que isso significa? Que o nosso paciente, que o seu paciente, precisa ter o quê? Uma rotina. Se o corpo dele está habituado a gente vai falar daqui a pouco, mas, por exemplo, fazer atividade física, naturalmente vai se cansar. Naturalmente vai querer dormir, vai querer descansar. Então, se eu incluo atividade física, eu não estou falando para ser maratonista, para correr 42 quilômetros, nada disso. Atividade física, uma caminhada, algo simples, tá? Se eu incluo atividade física na rotina do meu paciente, o que vai acontecer? Quando chegar à noite, ou no finalzinho do dia, ele já vai começar a ficar cansado, né? Vai estar por conta do exercício, e aí ele vai querer dormir. O corpo dele vai se acostumar a dormir. Eu vou falar para vocês sobre o hormônio do sono, daqui a pouco, vou citar pelo menos, né? Mas qual que é a ideia aqui? A ideia é que, normalmente, 2 horas antes do horário que você habitualmente dorme, o seu organismo começa a liberar esse hormônio do sono, que é talvez a principal causa de você dormir quase no mesmo horário. Então, assim, ó, todo dia eu durmo 10 horas da noite. Estou dando um exemplo, eu não durmo, né? Se a Sofia estiver aqui, ela sabe que eu não durmo. Às vezes eu estou mandando mensagem, ela está acordada também. Então, assim, eu não durmo às 10, mas é só um exemplo, tá? Então, digamos que eu durmo às 10. Provavelmente, ali por mais ou menos 8 horas da noite, ou seja, 2 horas antes, o meu organismo começa a liberar o hormônio do sono. Se eu durmo às 10, ali pelas 8. Por quê? Porque quando chegar às 10 horas, eu já vou estar com sono suficiente para cair na cama e dormir a noite toda. Essa é a ideia. Ou seja, gente, o que isso tem a ver com você, cuidador, cuidadora, ou com você que me assiste? Não necessariamente é um cuidador, né? Com você que me assiste. Você pode conhecer alguém também que esteja nessa situação, né? Nós precisamos fazer uma rotina. Olha, caramba, eu sei que se eu incluir atividade física, uma boa alimentação e outras coisas que eu vou falar para você daqui a pouco, a gente vai tentar colocar na rotina para a dona Helena começar a dormir ali pelas 9, 9h30, por aí. Então, eu sei que 7, ali pelas 7, 7h30, o corpo dela já vai começar a liberar esse hormônio, ela já vai começar a ficar um pouquinho sonolenta, até que ela esteja sonolenta, de fato, ali pelas 9 ou 9h30, que é o horário. Então, a ideia é, vamos colocar um horário para o paciente dormir. Tentem fazer com que ele durma quase sempre no mesmo horário, se possível sempre, né? Então, tem que ter horário para acordar, claro, não é só para dormir, para acordar também, certo? Horário para acordar, para fazer refeição, atividade, para dormir e tudo mais. O que mais? Uma dica muito importante. Planejem atividades e exposição à luz durante o dia. O que isso aqui significa? Se possível, leve o seu paciente para tomar um solzinho. Eu não gosto da expressão, mas acho que vocês conhecem, né? Tem gente que fala assim, você está tomando sol? Aí a pessoa responde assim, eu estou jacarezando. O que é jacarezar? Porque o jacaré fica na beira do lago tomando solzinho, né? Então, assim, levou o paciente para dar uma voltinha no sol. Lógico, né, gente? Deixa eu fazer uma observação. Até 10 horas da manhã no máximo, 10, 10h30 estourando. Porque depois disso é prejudicial. Ao invés de fazer bem, você vai fazer mal. De manhãzinha. Digamos que tem um jardim na casa dele, vai tomar um café da manhã, dá uma voltinha ali na grama, no jardim. Exposição à luz solar durante o dia.
Isso normalmente estimula o seu sono à noite, tá bom? Um outro detalhe, muitas vezes, isso aqui é característico daqueles idosos que eu falei para vocês, que invertem o dia pela noite. Então, a síndrome se apresenta, entre aspas, tão grave, de forma tão violenta, que aí a pessoa fica confusa. Normalmente, nessas pessoas que trocam o dia pela noite, tem um hábito péssimo, que é o quê? Tirar os cochilos durante o dia. Ai, ai. Então, assim, o meu paciente gosta de dormir durante o dia. Aí ele dorme, tipo, Ele dorme das 2 às 5h30. 3h30 dormindo. Daí das 5h30 por aí, faz igual o cara do vídeo que eu mostrei para vocês, acorda. Não vai ter sono. Por quê? 3h30 ele ficou dormindo. Agora o corpo dele está descansado, vai ficar agitado mesmo. Então, limitem cochilos durante o dia. Muitos cuidadores entendem, nossa, que ótimo, quer dormir, vamos deixar dormir. Assim me dá paz, né? Na verdade, isso é um pensamento muito errado, tá? Porque depois é você que vai arcar com as consequências, porque ele vai ficar agitado. Ou você ou seu colega de turno, né? Então, não façam isso, tá? Mas quer tirar um cochilo. Se for de fato necessário, limitem, não deixa ficar dormindo muito tempo. O que mais? Limitem a cafeína, se possível. Então, tem assim, a dona Helena adora tomar um café, professor. Eu também adoro, inclusive. Eu tomei um hoje de vir para cá, uma delícia. Mas, assim, vai tomar um café 5h30 da tarde? Às vezes, para o seu paciente, e normalmente isso acontece, a cafeína corta o sono. Deixa você mais ligado. Olha o meu olho, ó. É igual o cara do vídeo, né? Fica, olha o olho, fica mais agitado, atento, ligado, energizado. Tem alguém com áudio? Peraí. Quem tiver com áudio ligado, por gentileza, poderia só desligar para o pessoal. Aí, obrigado. Então, assim, evitem muito cuidado com cafeína, tá bom? O que mais? Mantenha uma luz noturna acesa para reduzir a agitação, que foi o que eu falei para vocês. Muitas vezes, o paciente fica confuso porque a luz está indo embora e ele não sabe, nossa, onde que está a minha... Lembra que eu falei que eles se esquecem, né? Tem um comprometimento das atividades relacionadas ao cérebro. Memória, atenção, concentração, orientação, onde está, enfim, várias alterações no cérebro por conta do Alzheimer ou da demência. E aí, quando eu ilumino o lugar, o paciente consegue saber onde ele está. Não, eu estou no meu quarto. Tá tranquilo. Agora, se a luz vai embora, eu não sei se eu estou no quarto, se eu estou na floresta, se eu estou no porão, se eu estou no sótão. Parece exagero, né? Mas para um paciente com Alzheimer, não. Porque ele está muito confuso, certo? Para a gente é fácil. Professor, mas para mim, nem em casa. Uai, se eu estou no sofá e fiquei no sofá, não saí de lá e ficou de noite, é claro que eu só posso estar no sofá, mesmo que tenha ficado escuro. Mas para o paciente não é tão simples assim. Esse raciocínio não existe para paciente com Alzheimer que apresentam essa síndrome do pôr do sol. Então, iluminem o espaço. O que mais? À noite, tentem reduzir o ruído. Tentem estimular, tentem, né, tirar, se possível, a televisão. Por quê? A televisão, muitas vezes, deixa o seu cérebro, entre aspas, bem entre aspas, ativo. Não entendam ativo como se a televisão fosse algo positivo para você ficar mais inteligente. Isso não é verdade, né? Jobs falava, quando você liga a televisão, você desliga o cérebro. Então, quando eu falo o cérebro ativo aqui da pessoa com Alzheimer, é o quê? Ela vai estar ali na televisão e a luz que emana da televisão vai fazer com que aquele hormônio do sono que eu falei para você seja secretado, seja estimulado mais tardiamente. Então, assim, vamos dar um exemplo prático. Se o paciente não vê televisão, então chega tardezinho assim, não vou colocar na televisão, não. Então, se ele dorme às 9, 7 horas, começa a liberar o hormônio, 9 horas ele está pronto para dormir.
Agora, se você coloca o seu paciente na televisão, por volta das 7, e aí ele assiste, sei lá, a televisão das 7 às 11, o hormônio vai ser liberado bem mais tarde. Então, ele vai passar muito mais tempo acordado. E por passar mais tempo acordado, esses sintomas tendem a se apresentar. Então, ele tende a ficar confuso. Nossa, mas ele não está mais na televisão. Claro, ele ficou 5 horas, ele ou ela, né? Agora está com dificuldade de dormir mesmo, porque o hormônio não foi liberado. Não é tão simples assim desligar a televisão e dormir. Não para esses pacientes. E nem para a gente, né? Para mim, por exemplo, não é tão simples assim. O que mais? Em um ambiente estranho ou desconhecido, ofereça itens familiares. Ah, agora você viajou. Agora você falou coisa louca, professor. Agora eu não entendi. Agora eu fiquei mais... Tô mais confuso do que o idoso que você está falando aí na aula. Qual que é a ideia aqui, gente? Quando você está confusa, quando o paciente está confuso, está desorientado, olha para, sei lá, está na sala, está confuso, está desorientado. Quando olha para a estante, vê um quadro do filho. Olha para a estante, vê a esposa. Olha para a estante, vê a cuidadora que está com ele há 7 anos, sei lá, estou dando exemplo, tá? Então, itens familiares, como, por exemplo, fotografias, ajudam a criar um ambiente mais relaxado. Relaxado no sentido de relaxamento, tá? Então, o paciente fica mais tranquilo. Fica com a sensação de bem-estar, de prazer, nesse sentido relaxado. Então, permita que no ambiente onde o idoso está inserido, tenha itens familiares. O que mais? Se possível, coloque uma música suave, familiar à noite, ou sons relaxantes da natureza. Um dia desses, à noite, uma aluna minha que falava bastante sobre... Ela falava, né? Mencionava. E aí ela falava que à noite ela dormia escutando chuva, pássaros, vento, né? Enfim, essas coisas da noite, assim, animais e tal. E aí um dia desse eu fui fazer o teste, né? Eu falei, será que esse trem funciona mesmo? Não, eu não deixei ligado a noite toda por causa da bateria do meu celular, mas aí eu fui tentar ouvir. E aí, gente, no YouTube, por exemplo, tem sons lá, tem vídeos de 4 horas com som de chuva, trovão, passarinho. Então, a ideia é essa aqui, ó, de riacho, né, de água correndo. Essa é a ideia. Coloca uma música tranquila, uma música que vai deixar o paciente relaxado. Coloque sons da natureza, por quê? Para que ele entenda que está tudo bem. Que é algo natural, não tem nada de anormal. Ele está na natureza. A natureza está cuidando dele. Então, imagina, ele sempre gostou de canarinho terra. Se você for para o YouTube, tem vídeos e vídeos de canarinho terra cantando. Cantando, né? Certo? Então, usem e abusem desses itens. O que mais? E aí, lógico, né? Se possível, conversem com um neurologista, por exemplo. É fundamental, porque é o neurologista que tem propriedades, que tem capacidade, que tem formação para poder cuidar, e aí dar dicas, mais dicas do que eu já dei, né? Mas dar dicas de fato, medicamentos e tantos outros itens para vocês. E aí, eu gostaria de reforçar, né? Então, assim, professor, eu consigo reduzir os sintomas? Amenizar os sintomas? Consegue. Consegue. Rotina, exposição à luz, evitar cochilo durante os dias. Mais um detalhe, né? Na verdade, eu já falei disso, mas cuidado com o que o paciente vai comer. Então, se possível, um consumo controlado de bebidas ou de alimentos que são estimulantes, como Pode café. acender a luz aí? Tem alguém falando. Tem alguém falando. Deixa eu... Aí.
Aí. Bom, reduzam os ruídos, tá bom? Que são esses barulhos. E a ideia, gente, é isso, é a gente conseguir mostrar para a pessoa que o ambiente, na verdade, está tranquilo. E uma dica, talvez a mais importante de todas, né? Tem a luz acho que é muito importante, e os outros itens, mas essa aqui tem a ver com uma questão humana. Chama-se acolhimento. Eu preciso acolher o meu paciente. Ele precisa entender que, bom, eu não estou bem, estou confuso, estou desorientado, mas a Helena, sei lá, que é a cuidadora dele, mas a Helena está aqui comigo. Bom, se a Helena está comigo, por mais confuso que eu esteja, não deve ser algo tão ruim porque ela está aqui comigo. Eu confio na Helena. Eu não confio nos sentimentos que eu tenho. Isso aqui está louco, está muito confuso, olha, eu não estou muito bem, estou desorientado, mas eu confio na Helena. A Helena está comigo. A Helena, inclusive, está me ajudando. Então, eu vou para a sala, a Helena vai comigo. Volto para a cozinha, a Helena volta comigo. Ela tenta me acalmar. Em algum momento, gente, o paciente pode começar a fazer esse raciocínio, se sentir, né, acolhido, sentir que está recebendo carinho, e aí ele pode ficar mais calmo. Então, tentem ouvir com atenção. Tentem, de alguma forma, proporcionar atividades que deixarão o seu paciente feliz. E sempre ofereçam, a ideia é sempre estimular, né? Promover, um ambiente com muito amor e com muita tranquilidade. Só uma observação, não falei, de certa forma, não falei isso durante a aula. Muitas vezes, eu gostaria que vocês pensassem, a gente falou como cuidador, então eu falei da pessoa que tem a síndrome, dei dicas para você, cuidador, cuidadora. Agora eu gostaria de convidar você para poder olhar com os olhos do familiar. Então, você não é cuidadora, não é cuidador, você não é o idoso ou a idosa, paciente, você é uma filha agora. Você é a esposa, o esposo é o neto, o filho, sei lá, da pessoa que tem a síndrome do pôr do sol. Se você não tiver informações, e aí o que significa, né? Você é leiga, você não é da área da saúde, sei lá, ninguém nunca te explicou sobre isso, você não tem obrigação de saber. Você não é da área da saúde, você não é o seu trabalho, você não tem obrigação de saber, né? Por mais que você deveria sim procurar, mas por algum motivo você não procurou, você não sabe qual que é a causa. Não sabe a causa, não sabe os sintomas, não sabe os fatores agravantes, muito menos sabe o que é Alzheimer, você não sabe nada, absolutamente nada. De repente, a sua mãe, vamos dizer que a idosa com síndrome do pôr do sol é sua mãe. De repente, a sua mãe, peço perdão, lógico, mas é uma situação hipotética, tá? Ok? É uma situação hipotética. É uma simulação, nada mais que isso, é algo fictício. Então, de repente, sua mãe começa todo dia, todo santo dia, de segunda a segunda, deu, sei lá, 5h30, 6 horas, ela começa a ficar agitada, confusa. Inclusive, já agrediu você. Já mandou você embora. E aí fica falando que quer ir para a casa da mamãe, para a casa do papai, sendo que você sabe que a sua avó já morreu há 25 anos. E a sua mãe insiste que quer ir para a casa da sua avó. Ela insiste, já agrediu você, já xingou, já mandou você embora, ficou com medo de você, começou a gritar quando você chegou perto, como se você fosse um bicho, ou um monstro, alguma coisa do tipo. Imaginem, gente, os efeitos colaterais, os prejuízos emocionais que essa síndrome causa no familiar. Percebem? Se causa na gente, né? Nós não somos, nessa situação que eu coloquei, não somos familiares. Não, eu sou cuidador, né? Mas
Imagine os prejuízos se a pessoa não tem informação. Então, ela não sabe que aquilo é reflexo da síndrome do pôr do sol. Ela não sabe que isso acontece mesmo por conta da diminuição da luminosidade. Ela não sabe que a pessoa fica mais confusa, irritada, triste, ansiosa, nervosa, agitada, com energia dobrada. Não sabe nada disso. Não sabe. Não sabe que isso é comum em pessoas que têm Alzheimer, principalmente pessoas que se encontram na fase intermediária. Não sabe. A única coisa que ela sabe é que a mãe dela está com infecção urinária. Mas ela não sabe que a infecção urinária tem um papel fundamental também nessa síndrome do pôr do sol. Né? Toda qualquer infecção, mas, por exemplo, a infecção urinária. Entendem, gente? Então, o familiar muitas vezes também fica triste, fica preocupado. Por vezes, pode até se apresentar nervoso, irritado. Pode não compreender. E aqui entra o nosso papel. Por um lado, precisamos, obviamente, o nosso papel primordial, principal, é o quê? Cuidar cuidar do nosso paciente, né? Mas nós também temos um papel, dentro das nossas capacidades, né? De orientar o familiar. Professor, mas eu não sei explicar o que acontece lá dentro da célula. Não, você não precisa falar isso. Por exemplo, agora eu não falei nada de célula. Não precisa. Sejam simples. Olha, dona Marcia, não fica assim, não é culpa da dona Helena. Não é, ela não está querendo fazer isso com você intencionalmente. Eu sei que a senhora está triste, mas isso acontece mesmo, isso é por causa do Alzheimer. É que, assim, pessoas que têm Alzheimer, normalmente, no fim do dia, começam a ter essa mudança de comportamento mesmo. A gente chama isso de síndrome do pôr do sol. Mas a gente consegue melhorar isso. Olha que boa notícia. É só a senhora comprar mais luzes e trazer o eletricista aqui, que a gente vai iluminar mais o lugar. Normalmente, isso vai fazer com que a sua mãe fique mais tranquila, menos agitada. Percebe? Então, é importantíssimo que a gente, na medida do possível, apoie também o familiar. Informe o familiar. E, de certa forma, isso é cuidar dele também, dele ou dela, né? Essas orientações breves que eu passei para vocês, né, tinham como objetivo só mostrar esses itens que são concernentes, que fazem parte desse grupo de sintomas que compõem a síndrome do pôr do sol. Então, muito cuidado com esses itens que eu falei, cuidado com luz, cuidado com infecção, cuidado com cochilo durante o dia, certo? Isso é importantíssimo. E aí, mais uma... Deixa eu só vou falar mais alguns sintomas rapidinho para você tentar, né? Então, vamos lá. Eu já falei, muitas vezes, alguns pacientes podem ter tentativas de autolesão. O que é auto? Tem a ver com você. O que é autolesão? É o paciente tentar se machucar, lesionar, machucar a si mesmo, essa é a ideia. Confusão. Está confuso, vai tentar se machucar. O que mais? Muitas vezes atiram objetos. Então, está com um copo na mão, começa a jogar o copo. Porque está confuso, né? Às vezes porque vê um bicho, quer espantar o bicho, assim, tudo alucinação, né? Vê o fantasma, vê uma alma penada, ele joga o copo para tentar acertar, para espantar. Começa a atirar objetos. Começa a gritar. Em alguns momentos não falam, né? Vão se esquecer das palavras e tudo mais. Aí começa a gritar. Tentativa de rasgar as roupas. Tenta rasgar. Sonolência durante o dia. Por que sonolência durante o dia? Porque passou a noite toda agitado. Faz sentido? Muito cuidado, viu, gente? Muito cuidado, porque esses itens podem e muito, né, prejudicar o nosso dia a dia. Então, são esses os exemplos que eu dei para vocês.
Sempre lidem com calma, tranquilidade e segurança. Ok? Não é que não permitam, isso é forte, não é essa a expressão correta. Tentem limitar cochilos durante o dia. Se possível, não deixa dormir, né? Se o seu paciente conseguir passar o dia todo acordado, ótimo, porque chegar à noite ele vai estar com sono. Se ele passa o dia todo dormindo, de noite não vai ter sono. Tá certo? Tentem se mostrar presentes para ouvir, para conversar, para abraçar. Isso é importante. Cuidado com a rotina, como eu já falei. Tudo isso pode estar ajudando. Mais um ponto para a gente fechar. Sempre relatem ao médico. Provavelmente seu paciente realiza o acompanhamento com algum médico, né? Sei lá, com um neurologista, com um geriatra, com alguém. Relate. Doutora, ó, isso. Eu notei que a dona Helena tem, ali pelas 5h30, 6 horas, 6h30, até umas 7, pouquinho, ela fica muito agitada. E às vezes isso se estende até meia-noite, 1, 2 da manhã, doutor. O que é isso? Será que são os medicamentos? Aí ele vai pedir os medicamentos e verificar se pode ser. E aí quem vai fazer esse papel é mais o médico, né? A pessoa que acompanha, tá bom? Então, acompanhe a pessoa em todos os momentos. Ela tem que se sentir acompanhada. Vai para a sala, você vai junto com ela, tentando acalmar. Volta para a cozinha, você vai junto. Ela fala, cara, essa pessoa está comigo aqui, está no meu pé, né? Se importa comigo. Tá bom? Então, muita atenção a isso aqui. Isso é importantíssimo. E aí a gente vai tentando se mostrar presente. Essa é a ideia da aula de hoje. Então, todo e qualquer paciente com demência, por exemplo, a doença de Alzheimer, pode apresentar essa síndrome, beleza? Então, essa é a síndrome do pôr do sol, síndrome do sol poente, síndrome do crepúsculo ou síndrome do entardecer. Significa a mesma coisa que acontece por conta dessa diminuição da luminosidade da luz natural do dia. Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa aqui no chat. Vamos ver. Espera aí. Ei, galera, hein? Curioso, né? Se vocês... Uma vez eu estava... Vou contar uma experiência rápida. Uma vez eu estava... Uma vez eu estava num lugar aí, estava na faculdade, aí a gente foi para um lugar, para uma casa de repouso, e aí lá, de repente, eram já, umas 5h30 por aí, umas 5 por aí, umas 5h30. De repente, eu vi um idoso, eu estava na recepção, e aí era um idoso, né, um homem. E aí ele começou assim, ô moço, para mim e para o meu amigo, né? Ô moço, você abre a porta para mim, por favor? Eu tenho que ir embora para casa. E aí eu falei, ué, mas aí eu não, como, lógico, né, eu não sou funcionário, eu falei, não vou falar nada, eu não sei quem é, né? E aí eu só avisei a moça, falou, tem um senhor ali falando que quer ir para casa, que ele vai perder, ele falou que ia perder o ônibus até. Falou, tem um idoso ali falando que vai para casa e ele vai perder o ônibus. Você pode dar atenção para ele? Eu não sei quem é, eu não conheço, mas ele está falando que quer ir para casa. Ele está um pouco agitado, eu não sei, né? Daí quando chegou lá, ela olhou para mim e falou assim, não, pode ficar tranquilo, ele é assim mesmo. Ele sempre pede para ir para casa, ele tem Alzheimer. E aí nesse horário, ele fica sempre assim, mais agitado. E aí eu vi que realmente acontece. Então, e aí eu fui outras vezes, e aí ele, justamente nesse horário, ele queria ir para casa. Lembra que eu falei que a pessoa fica desorientada? Que quer voltar para casa? Era o caso dele. Estava confuso. Não sentia que aquela casa de repouso era o lar dele. Estava confuso. E aí ele queria voltar. Batia na porta, gritava, agredia, enfim, né? Mostrando que realmente isso aqui acontece. Tá bom, gente? Deixa eu só ler aqui rapidinho o que escreveram.
E aí a gente já vai comentar. Ótimo. Beleza, vamos lá, gente. Bom, comentário aqui. Eu vou ler para vocês para que vocês possam ouvir. Ah, tá. Quem falou aqui da aula de hoje prática, a gente se encontra semana que vem. Fica tranquila, tá? Maria Fagione. Obrigado, Maria. Bom, que legal. Obrigado, Gislaine, que você gostou. Agi, obrigado. Já vi várias situações tristes. Obrigado. Isso acontece demais, tá bom? Eles ficam... Eu vou falar um pouco depois sobre o espelho. Eu vou ver se eu faço alguma aula sobre isso, tá bom? Obrigado pela sua sugestão, tá, Ana Paula? Obrigado mesmo. Ótima aula, muitas informações importantes para o profissional da área de cuidador. Já tive alguns pacientes com essas características. Não sabia o que fazer, nem como ajudar. Aula rica. Adorei. Oh, imagina, obrigado você. Obrigado, galera. Obrigado vocês, tá bom? Muito obrigado. Lucas, que desculpa a gente dá para a pessoa? Alguém perguntou desculpas. Olha, na verdade, eu já falei um pouco sobre isso. Você precisa, toda vez que o seu paciente, por exemplo, com Alzheimer, está muito focado em alguma coisa, o que você tem que fazer? Tirar ele do contexto. Então, vou dar um exemplo, rapidinho, por causa do horário. Está lá na sala e ele está jurando de pé junto que tem uma alma penada, sei lá, que é um fantasma, um bicho, né? Alguma coisa. Muitas vezes ele nem sabe descrever o que é, mas tem alguma coisa na porta. Você tem que tirar ele do contexto. Então, está na sala, sei lá, leva para a cozinha. Como é que eu faço isso? Oferece alguma coisa que ele gosta, por exemplo. Então, vamos supor que isso aconteceu por volta das 10 da manhã. Isso que ela falou aqui, tá? Não estou falando da síndrome do entardecer, não. 10 da manhã, ele viu um bicho na porta. Ô, senhor Zé, vamos tomar um café? O que o senhor acha de tomar um café? Um café eu gosto. E aí você leva ele para a cozinha. Tirou ele do contexto. Perceberam? Você tirou ele do contexto. Quando você tira ele do contexto, normalmente, e começa a conversar, e aí, você gostou do café? Tem biscoitinho também, aí você começa a mudar o assunto, normalmente eles se esquecem daquele problema, ou daquela situação que estavam imersos, né? Daquela situação que estava chata, constrangedora, e aí você começa a fazer com que ele desempenhe uma outra atividade. Então, você queria que ele saísse da sala para ir tomar banho, mas tem um bicho lá na cabeça dele, você leva para a cozinha, e aí você começa a conversar, em algum momento você toca no assunto do banho, ele não vai oferecer resistências para ele poder tomar banho. Então, é tudo estratégia. Não batam de frente. Não batam, sejam estratégicos, tentando tirar o paciente desse contexto, tá bom? Essa é a ideia. Professor, só quem está com essa doença é que tem... Não só. Então, tem várias demências, né? Demência de Lewy, demência mista, demência vascular, vários tipos de demências. Como eu falei, quem tem infecção, por exemplo, a infecção urinária, a infecção já causa essa confusão, mas principalmente no fim da tarde, a gente chama de síndrome do entardecer. Mas não só pessoas com Alzheimer, tá bom? Quando pede para ir para outro lugar, fala muito bom. Que bom que gostaram. Obrigado, galera. Obrigado vocês. Um beijo. Obrigado vocês, todo mundo que colocou aqui. Deixa eu só ler mais um, a gente já encerra, porque eu tenho aula também. Minha paciente tem Alzheimer e mora na casa dela há mais de 60 anos. Porém, pede todo dia para ir embora. Isso acontece depois do almoço, das 12 até as 17. Viu? Talvez... deixa eu ver quem disse isso aqui, desculpa. Foi a Silvaneide. Talvez, Silvaneide, eu não sei se tá? Porque pacientes com Alzheimer naturalmente já ficam confusos. Talvez pode ser por conta disso. A luz vai diminuindo, ela fica confusa, desorientada, e aí quer voltar para casa, tá bom? Tenta aplicar as dicas de hoje e depois você conta para a gente. Beleza, gente? Bom, obrigado pela presença de todas vocês. A gente se encontra semana que vem, e aí a gente vai falar de infecção urinária, incontinência urinária e incontinência fecal. Então, o paciente que perde xixi na roupa, que não consegue controlar, faz xixi nas calças, e paciente que faz também o número 2, né? Que defeca, que faz cocô na roupa. A gente vai conversar sobre isso. Incontinência urinária, incontinência fecal em idosos. Aula que vem, terça-feira, beleza?
Um beijo. Obrigado para vocês. A gente se fala. Fiquem com Deus. Tchau.